no NN Play. A gente já vai trazer aí o Barroca, técnico da equipe do Clube de Regatas Brasil. Sempre atrapalha quando você tem jogadores importantes, considerados titulares fora. A gente tem hoje uma quantidade importante de jogadores fora, jogadores que são titulares da equipe, jogadores que são importantes, que já estão no contexto coletivo da equipe. E junto com isso a gente teve o advento de 3 jogadores da mesma posição se machucarem, né? Então isso fez com que a gente precisasse improvisar. Foi uma semana típica, na verdade antes da última semana já tinha o final da semana antes do último jogo, em decorrência do que aconteceu com os jogos, já foi bem ruim, pesado. E essa semana também foi uma semana pesada, porque as coisas as cobranças de fora ali acabam entrando um pouco no trabalho, mas eu acho que a gente até treinou bem, a gente trabalhou no limite. A semana de trabalho foi proveitosa, mas a gente não conseguiu chegar no jogo e colocar em prática o que a gente deveria. A verdade foi essa. Então, se no jogo a gente não conseguiu realizar o que a gente treinou, é que foi insuficiente. Então, cabe a mim, eu sou o principal responsável, encontrar as soluções para que a gente faça diferente no próximo jogo e que a gente entre mais forte aí na fase final da competição. Barroca, boa noite. Quando vai se destacar o jogador, por exemplo, da base, você diz que eu tenho 26 jogadores, eu escolhi, então são 2 jogadores. Você apresenta uma equipe para jogar contra o Asa que tem 9 jogadores apareceram de uma base. Não é a base, foi um CRB, instituição que perdeu de 3-0 para a equipe do Asa, assim, já observa. Não, com certeza, eu acho que foi coletivamente hoje a equipe do Asa mereceu vencer da gente, temos que ter humildade para reconhecer. Eu sou o responsável, eu preciso encontrar as soluções, não adianta individualizar nada, não é esse o caminho. O que adianta, sim, a gente está em um momento competitivo, um momento de oportunidade, nesse início de campeonato, muitos jogadores e obviamente eles precisam aproveitar da melhor forma, mas eu como treinador preciso ajudá-los a encontrar os melhores caminhos coletivos para que individualmente eles consigam render na sua plenitude. Então esse é um trabalho que eu vou precisar ter nessa semana para dar serenidade a eles. Vamos ser cobrados de forma justa, vamos precisar trabalhar com humildade, com a boquinha fechada para dar uma resposta dentro de campo no jogo, que é assim que se dá a resposta quando a gente vem de uma atuação como essa que a gente teve agora. Não temos que dar desculpa, não temos que transferir nada, temos que assumir nossas responsabilidades, trabalhar muito e no próximo jogo já dar uma resposta diferente do que aconteceu hoje. Barroca, boa noite. A equipe do CRB, a instituição CRB, na verdade, o departamento de futebol, ela fez a opção nesse começo de 2026, como fez em outras temporadas, de começar com um elenco de profissionais mais reduzido e justamente oportunizar esses jogadores oriundos da base. Porém, a gente vê que alguns jogadores considerados profissionais do CRB já estão demonstrando uma fadiga técnica, os jogadores não estão correspondendo em campo e a solução vem sendo o banco de reservas com a galera da base. Teve a situação da lesão de zagueiro, tiveram que jogar o Wallace e o Darlison, hoje você teve que improvisar o Luizão, o lateral esquerdo também se machuca, teve que usar um garoto da base e ainda tem essa avaliação dos profissionais que não estão desempenhando. Como complica o seu trabalho, essa montagem de elenco do CRB? Porque você tem que trabalhar jogadores da base, entender o processo natural deles, de formação, de melhoria, e ao mesmo tempo ter que lidar com jogadores que não estão rendendo daquele plantel considerado o principal. Essa pergunta é muito boa. A gente conversou ali dentro, provavelmente a direção vai fazer uma entrevista agora no início da semana para elucidar as dúvidas que precisam ser elucidadas para que esse tipo de cenário não entre no trabalho desportivo. Eu preciso dividir bem o que é administrativo do que é desportivo, né? O que é administrativo eu não tenho nem a competência técnica para te responder com a fidedignidade adequada. O que é desportivo, sim, eu preciso assumir a responsabilidade, encontrar formas da gente entregar um rendimento melhor do que a gente tem feito, fazer com que os jogadores individualmente cresçam também. Isso é um papel nosso. Eu acho que um jogo coletivo equilibrado dá mais segurança para que
individualmente eles tenham um rendimento melhor, fazer as cobranças que precisam ser feitas também aos jogadores para que o rendimento individual deles também melhore. Tudo isso é o meu trabalho, eu sou o responsável. Eu acabei de falar com eles ali que a gente vai ter uma semana dura, mas que a gente precisa assumir ela de frente para buscar melhor. A gente precisa ter humildade para reconhecer que a gente precisa melhorar em curto espaço de tempo. Então, é dessa forma que a gente vai encarar essa próxima semana para o próximo jogo. Muito bem, tá aí o Barroca, Vinderlan Araújo. Na verdade, a semana do CRB foi uma semana